de Deus, ele começou a anunciar a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala que João Batista, ele se alimentava muito mal, ele tinha comida para comer, ele se alimentava de gafanhotos, ele não se vestia como a nós se veste hoje, ele se vestia de roupa de pelo de camelo, da lã do camelos, né? João Batista, ele foi chamado por Deus para fazer o trabalho do Senhor, anunciar salvação para o coração do pecador, já na barriga de Isabel. Isabel. João Batista, quando Maria foi cumprimentar Isabel foi cheio do Espírito Santo. Mas João Batista, na barriga da mãe, já começou a ser cheio do Espírito Santo. E João Batista veio nesta terra, escolhido também por Deus, para anunciar a salvação para o coração do pecador. Igreja do Senhor, nos dias de hoje, muitos não querem ser mais João Batista, porque Jesus está olhando, não é o começo da caminhada, o nosso começo, é o fim da caminhada, porque o fim da caminhada é o que Deus vai aprovar, é o que Ele vai ver em nossos corações, se nós vamos ser fiel e passar por momentos difíceis, passar por momentos de dificuldades, passar por momentos de abandonos, passar por momentos de desprezo, mas não negar a sua fé e nem a sua chamada nos caminhos do Senhor. Quando nós casemos, nós tínhamos uma idade. Hoje nós já temos outra idade. Eu mesmo já tenho 57 anos, 30 anos de casamentos. Deus não olhou para mim quando eu conheci minha esposa e casei com ela. Deus não olhou no começo, Deus está olhando no final. Se eu vou dar o amor, se eu vou ser amoroso, se eu vou ser paciente, se eu vou cuidar dela, se eu vou zelar dela. Então nos caminhos do Senhor é a mesma coisa. Nós temos que permanecer com o nosso coração limpo, com a nossa fé avivada nele, com a nossa confiança nele, e anunciando as coisas novas para as pessoas que precisam ouvir. Nós precisamos anunciar. E as nossas vidas, cada dia mais, se esvaziando de nós próprios, para que nós venhamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio da graça de Deus. Ele foi um homem de palavras. Ele foi um homem que falava a verdade. E para ele falar a verdade, se nós for na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 39 para frente, nós vamos ver que o João Batista, Isabel foi cheio do Espírito Santo, e o João também já foi também inspirado, cheio do Espírito Santo também. Se nós for lá em Mateus capítulo 14, versículo 1 para baixo, nós vamos ver que o final de João Batista não foi um final muito bom. A palavra de Deus nos diz que João Batista foi degolado. Foi degolado.
Foi uma morte que foi uma morte terrível, porque ele tinha dado uma palavra, a palavra dele foi fiel, e pediu a esposa de Herodes, pediu, a filha da esposa de Herodes, pediu a cabeça de João Batista. Não, está certo ou errado, meu pastor? Mas João Batista foi um homem de peito. João Batista foi um homem de garra. João Batista foi um homem de coragem. João Batista não anunciou casa própria. João Batista não anunciou bens materiais. João Batista não anunciou nada materiais para a igreja de Cristo. João Batista só disse: se arrependeis, vós dos vossos maus caminhos, porque é chegado a hora, o reino do céu. Porque a palavra de Deus nos diz, primeiramente, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque quando nós pregamos a salvação em Cristo, para a igreja estar preparada, para a igreja ser uma igreja forte, para a igreja ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da fé, uma igreja que não para, que não desiste, cabeça erguida, louvando, glorificando a Deus, como foi falado aqui nesse culto. É uma igreja que está preparada em Deus, e a igreja está na palavra, e a igreja está cumprindo a palavra, e Deus vai cumprir com as necessidades da igreja aqui na terra que somos nós. Ele vai cumprir com as nossas necessidades. Mas o que eu vejo aí é diferente. As pessoas hoje só querem anunciar bens materiais. As pessoas não estão mais preocupadas de ser mais um João Batista na terra. Porque se o pastor da igreja, se quem tem a chamada ministerial da pregação da palavra de Deus, anunciar a salvação em Cristo, esta igreja é uma igreja forte, esta igreja é uma igreja vitoriosa, esta igreja, o inimigo vai se levantar sim, o inimigo vai catucar, vai se levantar, vai afrontar, mas esta igreja não vai parar. Esta igreja, ela não vai desistir. Ela vai ser uma igreja firmada na rocha. Ela vai ser uma igreja firmada na rocha que é Cristo. Uma casa firmada na rocha vem o vento, vem a tempestade, vem o terremoto, vem a chuva, vem a tempestade, mas essa casa não cai porque está firmada na rocha. Mas a casa firmada na areia, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva forte e leva essa casa. E grande foi a sua queda, porque não estava firmada na rocha. Mas se nós estamos firmados em Cristo, Cristo é a rocha. Cristo tem a palavra. Cristo tem uma alimentação forte para a igreja. Cristo renova as forças de quem está fraco. Cristo enche quem está vazio da presença dele. Cristo sara a ferida. Cristo perdoa pecados. Aleluias, aleluias. Cristo tira do pó do mundo necessitado e coloca em lugares de honra, de destaque. Cristo dá um banho lava o pecador, dá um banho de sangue, limpa, lava, purifica, perdoa e faz um vaso de honra nas mãos dele. Aleluia, aleluia. Cristo é a fonte de água viva. Cristo é o pão da vida. Cristo é o que nós temos que estar olhando só para Ele. Não podemos olhar para o A, não podemos olhar para o B, não podemos olhar para defeitos humanos, mas olhar para Cristo. E muitos hoje não querem sofrer modo evangelho de Cristo. Muito hoje não quer sofrer modo a santa e gloriosa palavra de Deus. Qualquer coisinha, qualquer aperto, qualquer situação difícil, qualquer levante, qualquer afronta, a pessoa já quer abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar os caminhos do Senhor e voltar para o mundão aí,
e sofrer e quebrar a cara no mundão. Então essas pessoas, porque não teve uma aliança com Cristo. Mas pastor, é verdade? Está na Bíblia? Está. João negou Jesus na hora da afronta? Ele negou? Não, vamos na Bíblia. Sedaque, Mesaque e Abednego negou Jesus. O rei Nabucodonosor levantou a estátua de ouro para todos os governadores, todos os prefeitos, toda a nação ali se prostrar diante daquela estátua de ouro para ser consagrada, e aquele que não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. E ali apareceu 3 homens, Sedaque, Mesaque e Abednego. Disse, mandou recado para o rei: ó rei, fica sabendo que a tua estátua de ouro não se prostra, e nem teu Deus eu te sirvo, mas o Deus que eu sirvo te livrará das tuas mãos da fornalha de fogo ardente. E Deus deu livramento. Deus não livrou ele da fornalha, mas Deus livrou ele dentro da fornalha. O sol brilha para todos, para os fiéis, para os infiéis. Mas a diferença de quem é fiel, e tem diferença para quem não é fiel. Tem diferença para quem tem fé, tem diferença para quem não tem fé. Tem diferença para quem crê e tem diferença para quem não crê. Tem diferença para quem está indo com Cristo, para quem está longe de Cristo. Tem diferença, porque nós sofremos com Cristo. Mas se nós sofremos com Cristo, estamos chorando com Cristo e derramando lágrimas dos nossos olhos nos pés de Cristo. Se nós partir hoje, nós temos descanso para a nossa alma. Nós temos certeza do nosso descanso para a nossa alma. Mas para ficar longe, distante dos caminhos do Senhor, se morrer hoje, você pode perguntar com uma pessoa: você tem certeza da sua salvação? Ele não tem, porque a salvação é pela fé, é pela graça, através da fé. E não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas a salvação nós já tem ela. Apenas nós só conservamos a nossa salvação em Cristo, na fé, no amor, no temor, na obediência, na santidade, na comunhão com Deus, na perseverança com Deus, na humildade na presença de Deus, amando a Deus, amando o próximo. E nessa comunhão com Deus, nessa fiação com o Senhor, servindo, louvando e glorificando a Ele. E tem mais uma coisa que sim vou falar. Na prova, Jesus entra no meio da prova. No meio de um vento forte, Jesus acalma a tempestade que Ele acalmou para os discípulos. O discípulo clamou. Foi lá e o discípulo estava dormindo. Quantas vezes no meio de uma prova nós estamos dormindo? Quantas vezes no meio de uma luta, de uma prova, de uma tribulação nós estamos dormindo? Mas os discípulos clamaram a Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. E é esses que estão longe, distante de Deus, distante dos caminhos do Senhor. Eles têm essa fé, eles têm essa comunhão, eles têm essa intimidade com Deus, como nós temos para nós clamar e Deus ouvir, e Deus dá o livramento e Deus dá o escape para nós? Não tem, não tem. Mas aqui quando João anunciou a palavra de Deus, João Batista, ele foi temente e obediente a Deus. Hoje a maioria das pessoas querem servir a Deus do jeito deles, da maneira nossa, do jeito que nós queremos andar do jeito que nós queremos servir do nosso jeito, e muitas vezes, aliás, o nosso jeito muitas vezes não agrada a Deus. Como diz a palavra de Deus, do jeito que o céu é mais alto que a terra, mesmo assim são os pensamentos do Senhor, mesmo assim são os pensamentos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Às vezes a gente acha que nós estamos agradando a Deus, estamos servindo a Deus, e muitas vezes com nossos comportamentos nós não estamos agradando a Deus. Porque hoje está difícil no século 21, homens de Deus de verdade. Está difícil mulher de Deus de verdade. Está difícil uma igreja que esteja
totalmente preparada de verdade, porque a maioria não estão preparadas, não estão se preparando, não estão na vigilância, não estão no preparo, como disse a palavra de Deus. Porque João Batista aqui já pregava, já anunciava. Se ele anunciava, e hoje nós temos que estar anunciando, e nós temos que estar na vigilância como o Senhor viesse hoje. Porque aqui os apóstolos passaram por luta, os discípulos de Jesus passaram por perseguição. Uns foi preso com uma Paulo e Silas na prisão, apanharam, sofreram por amor de Cristo, por amor da palavra, por amor ao Criador, o Salvador, mas não negaram e nem referiram palavras nenhuma que viesse entristecer o Espírito Santo de Deus, que viesse ser contra os mandamentos do Senhor. Eles foram ali temente, eles foram ali fiel, eles foram ali numa fiação com Deus muito grande, que eles oraram, mas depois se louvaram, e o Senhor deu um livramento para Paulo e Silas, porque Paulo usou a sua fé, Paulo usou a autoridade que Deus nos deu, Paulo usou o que ele tinha, os ferramentas que ele tinha, era a presença do Espírito Santo, era a graça de Deus na vida, era a presença gloriosa, que essa presença está aqui na igreja, aleluia. Esta presença está, porque eu sinto a graça dele aqui, e essa presença está no meio daquele que tem Cristo no coração, aquele que se santifica suas vidas, aquele que faz o que Deus manda. Paulo e Silas, ele orou, ele louvou, mas ele não abriu a sua boca, como diz a palavra de Deus, não tire da vossa boca nenhuma palavra torpe, para que não venha entristecer o Espírito Santo de Deus que está selado dentro dos vossos corações. Mas quantas vezes no meio de uma luta, quantas vezes no meio de uma prova, muitas vezes, muitos de nós, muitas vezes não tem a vigilância e fala palavras que não devia falar e entristece o Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas, os dois ali num bate-papo, nós já conhecemos, estão com o nosso lombinho todo cortado de chicote. Agora vamos louvar, porque ele levou chibotado, porque expulsou um espírito de adivinhação que tinha uma mulher que estava em grande lucro para aquele senhor. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 para frente. E eles foram louvar. E quantas vezes eu já vi, contemplei e conselhei pessoa que abre a boca e fica falando coisas que o Espírito Santo fica triste. Palavras, murmuração, reclamação, entendeu? Não podemos. O apóstolo, o nosso irmão aqui em Cristo, João, ele foi um homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Outro homem que Deus deu livramento para ele. Em Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. O rei Herodes se levantou contra a igreja para açoitar a igreja e matou Tiago à espada e prendeu o nosso irmão Pedro. Você não tem nada, é Pedro, é? Pedro foi Paulo? Pedro. Prenderam o nosso irmão Pedro. Foi que a igreja fez? A igreja foi reclamar? A igreja foi murmurar? A igreja foi parar de congregar? A igreja foi parar de servir o Senhor? Foi parar de dar glória a Deus? Foi parar de mandar aleluia para o céu? Foi parar de estar nos caminhos do Senhor? A igreja foi dormir? A igreja foi murmurar? Não. A igreja prostou-se, fecharam a porta da igreja e foi dobrar o joelho e clamar a Deus para Deus dar livramento para o nosso irmão Pedro da prisão. E muitas vezes
Nós, no lugar de abrir essa igreja, que é a porta dos nossos corações, para aclamar, para louvar, para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós, no lugar de abrir essa porta dos nossos corações, que é a igreja não é as paredes, a igreja não é a placa, a igreja é o nosso coração. No lugar de abrir para prestar um culto de louvor, de adoração a Deus, de oração, de clamor, de crer, de confiar que Deus é com a igreja, que Deus é com nós, que Deus está presente, que Deus dá o livramento, que Deus dá a vitória. Muitas vezes a gente abre a porta dos nossos corações para falar besteira. Aí o diabo se alegra quando nós falamos coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Deus não está olhando o meu começo. Eu tenho 26 anos que eu sou servo de Deus e faço a obra de Deus. Ele não está olhando para o meu começo. Ele está olhando para o fim da minha caminhada. Para o fim da minha caminhada. Aleluia. Será que eu não vou parar no meio? Ou na metade do meio? Ou vou até o fim? Porque enquanto está aqui nessa terra, enquanto estamos aqui, é de luta, é de prova, é de tribulação. Eu não sou daqueles pregadores que só pregam portas abertas, não. Eu tenho de pregar, falar de portas abertas, mas eu tenho de falar dos perigos que nós passemos. Dos perigos que vem bater na porta do nosso coração. Os ventos fortes bateram na porta de Jesus. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E o Satanás chegou e bateu na porta do coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Bateu na porta de Jesus, que é santo. Quanto mais na nossa porta, que somos pecadores cheios de falha. Hein? Hein? Jesus venceu? Venceu. Jesus foi vitorioso? Foi vitorioso. Para que hoje a igreja seja vitoriosa. Para que a igreja hoje esteja vencedora. Para que a igreja hoje seja conquistadora. Aleluia. Para que a igreja hoje seja uma igreja forte. Para que a igreja hoje nada venha impedir nem parar a igreja de louvar e de caminhar nos caminhos do Senhor. Esta é a igreja que eu creio. Esta é a igreja que está na palavra do Senhor. Como tem pouca força, eu te livrarei de todas as tentações que vier sobre ti. Guarda a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Eita! Aleluias! Satanás venceu a igreja? Venceu não? Satanás vai vencer a igreja aqui na terra? Também não! Ele só pode tocar em nós se Deus permitir, ou se nós abrir brecha. E assim mesmo, Deus não vai permitir, porque Deus, Ele ama cada um de nós. Mas se nós abrir brecha, o inimigo vai tentar nos derrubar, nos destruir. Igreja do Senhor, a mensagem é essa. Deus está de olho no final da nossa carreira. Como é que nós vamos terminar o final da nossa carreira? Como vai ser? É uma pergunta que hoje de madrugada papai me deu essa mensagem. Eu não sabia que eu ia pregar. E cheguei aqui todo empolgado um pouco. Já comecei a preparar ali meu negocinho de gravar o vídeo. Aí o pastor disse, é você. Aí eu disse que mim, é de Deus esse mistério. Porque Deus deu a palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus deu a palavra. E quando ele dá, porque precisa da igreja ouvir. Às vezes a pessoa diz, não sei, palavra conhecida. Mas eu estou preocupado com palavra conhecida. Eu estou preocupado que papai mande para a igreja. Aleluia. E ele fale com a igreja como ele está falando. Glória a Deus, aleluia. Isso é que Deus quer de cada um de nós.